Goiás e Fluminense se enfrentam pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira às 7 da noite na Serrinha. Tudo que você precisa saber desse jogo você encontra neste vídeo aqui. As duas equipes com objetivos diferentes no Campeonato Brasileiro. O Goiás está ocupando a 13ª colocação com 21 pontos. Já o Fluminense está na 5ª colocação com 28 pontos. O Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro com 33, o Galo é o segundo colocado com 31 e o Corinthians e o Internacional com 29 pontos. São os únicos times na frente do Fluminense. Flu visa aí então a liderança. É lógico que é quase improvável conseguir a liderança, até porque o número de pontos da equipe do Palmeiras está com 33 pontos e o Flu tem apenas 28, conseguindo chegar aí no máximo até 31 pontos. Ou seja, alcançaria no máximo o Galo, que também deve jogar nessa rodada. Ontem teve o sorteio da Copa do Brasil. O Flu já sabe quem vai enfrentar pelas quartas de final da competição. Vai enfrentar a equipe do Fortaleza. O primeiro jogo é lá em Fortaleza e o segundo aqui no Maracanã. E a expectativa é de casa cheia no Maracanã para esse jogo contra a equipe do Fortaleza, o jogo de volta. O Flu precisa fazer um bom resultado fora de casa, até para chegar mais tranquilo aqui no Maracanã e conseguir avançar aí para a semifinal da competição. É um torneio que vale bastante grana para o Fluminense a cada avanço de fase e o Flu tem totais possibilidades de chegar aí às finais do campeonato. Mas para isso tem o Fortaleza aí pelo meio do caminho e logo na sequência do chaveamento pode pegar também a equipe do Corinthians, também que é uma equipe bem complicada, logo na semifinal que vai jogar também com outro adversário. Com isso, o Fluminense vai precisar vencer lá e vencer aqui. É um jogo que a equipe do Fortaleza dá um certo trabalho, mas eu acredito muito na vitória do Fluminense lá. Mas hoje nós vamos falar especialmente de Goiás e Fluminense. As duas equipes com alguns desfalques, né? O Nino, no caso do Fluminense, acaba sendo dúvida. Ele viajou com a delegação, só que a sua esposa no Twitter publicou dizendo que ele saiu do treino, foi para o hospital e ficou no soro. Logo após o treino, o jogador Nino, então, que muita gente especulou aí que ele já estaria vendido, por isso que ele não jogou contra o São Paulo, mas não. A esposa dele disse que ele passou mal e isso aí o jogador tá tratando, né? Teve uma indisposição contra o São Paulo, ele chegou a ser divulgado na escalação daquele jogo como jogador titular, mas aí foi substituído pelo Lucas Claro. Para esse jogo, caso ele não jogue, fique a dúvida aí então, entre o Lucas Claro ou o Felipe Melo. Um dos dois podem começar jogando. Diniz ainda não sabe o que vai fazer, até porque depende aí da resposta do Nino, como é que ele vai estar fisicamente aí pro final da noite, né? Lá por volta de 5, 6 horas da noite, ele já vai ter dado uma posição provavelmente para o treinador. Lembrando que os pendurados dessa partida, o David Braz não preocupa, porque ele não foi relacionado, ele segue fora do time aí com dor na coxa. O Iago Felipe tá pendurado, mas deve começar no banco de reservas. O Felipe Melo fica aquela dúvida, né? Se ele vai começar jogando ao lado do Manuel. Se ele começar, preocupa, até porque o Manuel também está pendurado e os dois zagueiros ficariam pendurados caso o Felipe Melo começasse jogando no lugar do Nino, caso o Nino não possa realizar essa partida. Lembrando também que não é só de notícia ruim que vive o Fluminense, né? Notícias boas, o técnico Fernando Diniz poderá contar com Marrone e Michel Araújo. Ambos foram inscritos, serão opções no banco de reserva e viajaram para Goiânia. O técnico vai poder utilizá-los durante a partida. Eles devem começar provavelmente no banco de reservas, até porque o Flu está conseguindo manter uma regularidade muito boa aí com o time principal que vem atuando nos últimos jogos. O Alan se recupera de lesão após ter se machucado no treino, né? Ele também ainda não está inscrito aí pelo clube para disputar essa competição. E o Nino, como eu disse, viajou com a delegação. E contra o São Paulo ele não atuou por uma indisposição, ele não foi vendido ainda, ele não está vendido. Ele, por conta dessa indisposição, né, ele está se tratando e o jogador passa por isso, assim como o ser humano também passa. Eu acho que o torcedor tem que entender também esse lado humano aí do Nino.
A única dúvida do técnico Fernando Diniz fica aí para o meio de campo, né? Ele fica na dúvida se ele começa com o Martinelli ou com o Nonato, que foi muito bem contra o São Paulo. Só que está acontecendo umas oscilações aí no time. Quando o Nonato começa jogando, tem partida que ele não vai muito bem. E aí o Martinelli entra e dá conta do recado. O Martinelli começou jogando, não foi muito bem. O Nonato entrou e deu conta do recado. Então isso aí acaba sendo também um pé na orelha aí do Fernando Diniz. Ele fica na dúvida de quem começa jogando. Eu acredito que ele deva repetir o time com o Martinelli, mas também pode ser que ele comece com o Nonato, até porque ele está fazendo vários testes ali e os dois estão dando conta do recado e aí não estão prejudicando taticamente o time para as partidas. Provável time do Fluminense para essa partida com Fábio, Samuel Xavier, aí fica a dúvida do Nino, Lucas Claro ou Felipe Melo, Manuel, Caio Paulista, André e a dúvida também entre Martinelli e Nonato. Eu vou de Martinelli. Ganso, John Arias, Matheus Martins e Germancano formam a dupla de ataque aí, ou melhor, o trio de ataque, que o John Arias joga sempre um pouquinho mais avançado, para enfrentar a equipe do Goiás, do técnico Jair Ventura. O Goiás também tem aí um reforço, né? Vai ter a estreia do lateral esquerdo Sávio, que foi aí liberado pela equipe do Goiás e vai ficar à disposição aí do técnico Jair Ventura para essa partida. O Caio Vinícius, ex-jogador do Fluminense, está fora, não vai ter lei do ex, até porque ele tomou o terceiro cartão amarelo no último jogo do Goiás, cumpre suspensão automática e não vai para a partida. Felipe Bastos, ex-jogador do Vasco, pode entrar como titular nesse jogo. Já Danilo Barcelos, que pertence ao Fluminense, por questões contratuais, não poderá atuar no jogo de hoje. E o Apodi segue um trabalho aí de fortalecimento muscular por conta de uma lesão que vinha apresentando aí ao longo do tempo atrás. O provável time do Goiás com Tadeu, Ian Souto e Reinaldo, Caetano, Maguinho e Diego, Matheus Salles, Felipe Bastos, Sávio, Vinícius e Pedro Raul. Cuidado com o Pedro Raul, ele também tá brigando aí na artilharia do Campeonato Brasileiro. Não tem mais gol que o Cano, né? O Cano é o principal artilheiro com 10 gols, na frente do Caleri, que tem 9, que foi aquele jogo contra o São Paulo. Eu até dei essa dica aqui para vocês, mas o Pedro Raul tá seguindo aí também, marcando muitos gols, e aí é bom abrir o olho, tomar cuidado com esse atacante aí, que ele é alto, ele faz um pivôzão lá na frente e pode preocupar também a zaga do Fluminense aí, caso o Nino não jogue, ou entre outros zagueiros aí no lugar. O Manuel vem muito bem, mas também não pode tomar cartão amarelo. Se tomar, tá fora do próximo jogo do Fluminense contra o Bragantino em Volta Redonda. Eu estarei lá também, viajando com a Rádio Tupi, mas tentarei gravar sempre um conteúdo bacana aqui para você, torcedor tricolor. Ó, meu placar de hoje, hein? Fluminense 2-0 em cima do Goiás, um gol do Cano e um gol do John Arias. Tamo junto, ó. Saudações tricolores.